E aí pessoal, beleza? Bora lá, estamos no capítulo 1, na Mishnah 17 do Pirkei Avot, a ética dos pais. O que diz essa Mishnah? Shimon beno Omer. Shimon, seu filho, diz. Filho de quem? De Rabban Gamliel, que foi citado na Mishnah anterior. Kol yamai gadalti ben hachachamim velo matzati laguf tov ela shtik. Significa isso, galera. Todos os meus dias eu cresci entre os sábios. E não encontrei nada melhor para o corpo do que o silêncio. Que coisa mais interessante e profunda essa mensagem. Em primeiro lugar, vem comigo. Vamos pensar, nós dois, no contexto dessa mensagem. Ele vivia entre sábios. O pai dele foi um grande sábio. Então, obviamente, o dia a dia dele era ao redor de pessoas que tinham muita coisa para ensinar. E o que a gente deve fazer, galera, quando a gente pode aprender? A gente tem que falar? A gente tem que tentar aparecer? A gente tem que tentar se mostrar? Ou a gente tem que ficar quieto e absorver? A resposta é óbvia. Por vários motivos. O motivo óbvio é que quanto mais você fica quieto, quanto mais você escuta e absorve, mais você se enriquece, mais você cresce. Mas tem um outro ponto importante também, que eu ressalto, principalmente nesta era, onde todo mundo tem um canal, todo mundo pode falar. Você quer falar? Beleza, fala. Direito de todo mundo. Mas antes de abrir a boca sobre algum assunto, antes de querer instruir, antes de querer ensinar, certifique-se de que o seu conteúdo está embebido de sabedoria. Certifique-se de que tudo que você está falando te faz sentido, tá claro. Mas para você poder chegar a este nível, primeiro você tem que escutar muito. O que é escutar? Escutar significa abrir um livro. Abrir 2 livros, abrir 10 livros. Escutar significa fazer o que você está fazendo agora. E escutar significa dialogar, debater, mas sempre com respeito, sempre ouvindo a opinião do outro. E não querendo defender a sua opinião como se ela fosse um time de futebol, que você defende independente da situação em que ele se encontra, como um torcedor. Ouvir a opinião do outro, pronto a mudar de ideia a partir do momento que ele te convencer. Então, essa é a grande importância de estudar. É a importância tanto para o seu conteúdo, o seu conhecimento, e se for o caso de você ser também uma pessoa que gosta de transmitir, também será muito importante para aquele que te escutar, pois o seu conhecimento estará cheio de informações corretas, cheio de informações reais, verídicas, e não será somente algo superficial. Sabe? Acontece, galera, que de acordo com a nossa filosofia, o ser humano não veio para essa realidade aqui para aparecer. Ele não veio para essa realidade aqui para desfrutar das coisas agradáveis para o corpo. Ele veio para essa realidade para se desenvolver, para revelar aquilo que ele tem de grandioso, para revelar a sua condição de filho do Eterno, de imagem e semelhança de Deus. Mas para isso acontecer, meu amigo e minha amiga, a gente tem que refletir muito. A gente tem que separar muito o joio do trigo. Porque eu falo para vocês, a grande maior parte das informações que chegam hoje a um ser humano mediano são cheias de mentira, são cheias de tendenciosidade e são cheias de enganação. Mesmo, infelizmente, mesmo informações religiosas. Então silêncio. Silêncio é se dar o direito e o dever de avaliar, de analisar. Não tem que responder imediatamente. Refletir. Silêncio quer dizer reflexão também.
refletir sobre aquilo que você está recebendo. Não simplesmente receber. Cuidado, cuidado, cuidado. Ligue seu filtro para todos os discursos, inclusive para o meu. Agora, tem outro aspecto aqui, muito interessante, que Rabban Shimon, filho de Gamliel, diz. Ele diz que ele não encontrou nada melhor para o corpo do que o silêncio. Isso é muito interessante para o corpo, ele diz. A mensagem dele é sublime, soberba. Porque a gente vê muitas pessoas hoje em dia tomando calmante, tomando relaxante muscular. E por quê? Uma grande parte das vezes, por quê? Porque estão em situações emocionais exaustivas. Porque se envolveu numa fofoca de trabalho. Porque se envolveu numa fofoca de família. Porque julgou, falou mal, falou alguma informação que não devia. O que acontece então? Aquela grande confusão. E depois o nosso corpo somatiza. O que significa somatiza? Todas aquelas sensações negativas que a gente tem na mente, elas se manifestam no corpo. E a gente começa a ficar cheio de dores. Começa a ficar doente. Ataque cardíaco. Um monte de doenças tem uma base emocional. E o nosso querido Rabban Shimon ben Gamliel, de bendita memória, Zecher Tzadik Livracha, ele traz essa receita lá atrás, quase 2000 anos atrás. Você quer ficar bem de corpo? Cuida da sua mente. Você quer cuidar bem da sua mente? Cuida da sua boca. Fantástico isso. Então, são dois lados, galera. São dois lados. Um lado é o que eu vou receber como informação. Fica quieto. Você está entre os sábios. Aprende. Não queira se mostrar. Não queira ensinar antes da hora também. Ensine somente como resultado de quase que uma obrigação, uma missão. E não um prazer, uma autossatisfação emocional. Primeira coisa. Segunda coisa, você quer se preservar? Você quer preservar a sua saúde? Não fica falando à toa. A palavra é sagrada no judaísmo. A palavra é sagrada no judaísmo. Não quero me estender sobre isso agora. Outro dia a gente fala sobre isso. Vamos seguir a Mishnah. Velo midrash aikar ela amasse. Meu Deus do céu, como eu queria gritar isso, sair nas ruas gritando, mas eu ia ser mandado para o hospício. Não ia adiantar nada. E não é o estudo que é o mais importante, mas sim a ação. A ação é o mais importante. Qual é a concatenação, qual é a ligação dessa parte da Mishnah com a parte anterior? Bom, a parte anterior está dizendo o quê? Cuidado com as palavras. A palavra é algo que você pode toda hora criar, mas cuidado, porque ela tem um valor. Ela é preciosa. É como se fosse um diamante de $1 bilhão e você tem quantos você quiser. Às vezes a pessoa, por ter muitos, ele despreza. Ele fala, não despreze. Até porque, gente, desculpa me estender nisso, mas as ideias vêm na cabeça e eu sinto que eu tenho que falar. Até porque, o que é uma reza? Uma oração? Ela é composta de palavras. E como é que eu posso querer ter força na minha palavra se eu desvalorizo ela, se eu profano ela? Ou, por exemplo, a gente vê pessoas que às vezes dão uma bênção para outra pessoa em nome do Eterno. E aquilo se concretiza. Normalmente, perceba de que tipo de pessoas estamos falando. De pessoas que tomam cuidado com suas palavras. Que não ficam toda hora falando besteira. Não ficam usando as palavras para falar de coisas vãs, bobagem, palavrão. Também não precisa ser aquele cara chato. Equilíbrio é sempre importante. Mas ele diz o seguinte: por causa disso, compreenda que a palavra em si também, uma palavra vazia, ela não tem importância nenhuma, ela só tem importância à medida em que ela vai se concretizar em algum ato. Velo midrash ikar elamase, menos blá e mais pá, ele dizia. E não é o estudo que é o principal, mas sim a ação. Agora vejam que coisa mágica que eu vou falar para vocês agora.
A palavra em hebraico é davar. E davar também significa em hebraico coisa. Por que isso? Porque Deus, quando criou o mundo, Ele criou com sua palavra. Ele disse que haja luz, que haja céu, que haja planta, que haja isso, que haja aquilo. Mas a palavra de Deus, ela é intensa, ela é plena. Então ela se concretiza e ela se transforma em algo. Essa é a palavra importante, a que se concretiza. Caso contrário é o quê? Hipocrisia. Tá cheio de discurso lindo, sem palavra por trás. E diz Rabban Shimon ben Gamliel: um estudo que não tiver ação, uma palavra, uma davar, no sentido de palavra, que não se tornar uma davar, uma palavra, no sentido de coisa concreta, não tem plenitude. Então estuda a Torá, estuda a Torá, estuda a Torá, mas pratica. Estudou Pirkei Avot, pegou essa lição, cara, vai e pratica. Ação. O mundo precisa de ação. Se todos os religiosos que tem no mundo, eu não sei, metade do mundo é religioso, aplicassem isso, cara, o mundo seria outra coisa. Mas a grandíssima maioria dos religiosos, inclusive daqueles que ensinam o quê? Palavras, palavras, palavras. Vai rezar, vai orar, vai rezar, vai orar, ora aqui, ora ali, me dá o seu dízimo. E no fim, o mundo tá o lixo que tá. E no fim o cara chega em casa, bate na esposa. No fim a esposa chega em casa, bate nos filhos. No fim o filho chega em casa, vai fumar, vai... Por quê? Porque apesar de ouvirem muito a palavra, são palavras que não se completam na ação. Terminando aqui essa Mishnah, e todo aquele que fala muito, ele traz o pecado, a transgressão. Não tem jeito. Não tem jeito. Quer dizer, ao mesmo tempo, Rabban Shimon ben Gamliel, ele fala sobre a palavra, sobre algo como algo extremamente valioso, quando bem usado. Agora, quando mal usado, isso aqui é um recado. Isso aqui é um recado para você, para mim. Quando você fala demais, algum momento você vai trazer um pecado para você mesmo. Vai acabar falando mal de alguém, vai acabar perdendo tempo, um tempo que você poderia estar edificando alguma coisa, você vai perder. Ficou só no blá, 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 blá. Então essa é a grande mensagem. Palavra é o DNA, é o tijolo da criação. O Eterno fez o mundo com palavra. Só que ela só se torna plena quando ela se torna algo concreto. Este é o grande segredo do termo davar em hebraico, que significa ao mesmo tempo palavra e coisa. Fechou? Galera, curtiu o vídeo? Dá um like aí, manda os seus comentários, mesmo que às vezes eu demoro ou, infelizmente, nem consigo responder, porque são dezenas e dezenas de mensagens por dia no Face, YouTube, pá, mas eu leio e fico super feliz. E convido você que quiser participar dos nossos cursos, que escreva para cursos@amoreventura.com e diz, quero participar do curso de Torá, de vivência judaica, ou por enquanto não. Só esses dois. Galera, um grande abraço para vocês. Que o Eterno te abençoe, abençoe tua casa e que tua jornada nessa realidade aqui seja cheia de luz e de bênçãos e de boas palavras e ações. Abração.